E aí, gente, como é que vocês estão? Bom, trouxe um quadro novo pra gente essa semana aqui no canal. Eu sempre falei pra vocês, desde o começo que eu comecei a fazer os vídeos, que eu estudo como que o cinema ele pode ser um veículo didático no ensino. Eu estudo especificamente no ensino da história, porque é o que eu faço na faculdade, mas no ensino em geral. Eu dou aula de sociologia no cursinho da minha faculdade, um cursinho popular. E eu sempre tento passar para eles, toda matéria que eu levo, eu tento levar algum trecho de música, algum trecho de algum vídeo da internet, do YouTube, sei lá, tipo, qualquer coisa para poder elucidar o conhecimento para eles. Eu acho que é muito mais fácil. Às vezes você tá numa sala muito plural e nem todo mundo consegue aprender. Por isso que eu tento fazer dessa forma para que as pessoas, para que seja mais, atinja mais pessoas, ou pelo menos as pessoas que às vezes não consigo aprender tão bem com texto, alguma coisa assim. Já vou adiantando, eu não sou expert em redação, porém eu acho que muitos filmes que a gente tem, a gente pode trazer para muitos temas de redação. E às vezes cai um tema de redação que você está totalmente despreparado, não sabe nada dele, e você pode pegar esse assunto e trazer para esse tema. Ano passado a gente teve o tema da redação do Enem. Ele foi sobre como que as informações elas eram filtradas e tudo mais, e isso podia acabar gerando uma manipulação, né? O vídeo que eu fiz sobre os incríveis, apesar dele não ter sido conteúdo histórico, eu falei justamente da manipulação da mídia. Então, é esse tipo de coisa que eu quero tentar fazer nesse quadro que eu trouxe novo pro canal. A gente tentar pegar um assunto de um filme e às vezes usar só como uma referência. Claro que você não vai pegar o filme para dar o escopo total da sua redação. Eu vou deixar um vídeo, inclusive, linkado aqui embaixo, que eu vi antes de fazer esse vídeo, porque, como eu falei, eu não sou expert em redação. Então, eu achei melhor procurar alguém que soubesse mesmo do tema para saber se a gente pode fazer isso. E é um vídeo muito bom que explica certinho como que você pode colocar um filme, como você pode relacionar um assunto, de que maneira você aborda e tal, como que você tem que, sei lá, tipo, em todas as partezinhas certas da redação. Como eu trouxe um filme em específico hoje e os temas que a gente poderia relacionar com esse filme. Isso que eu acho que pode dar uma grande margem pra gente. Porque às vezes você tá lá, aparece um tema que você não tem ideia e se às vezes você já viu um desses filmes, pode te ajudar. O filme que eu trouxe hoje, eu tô com um papelzinho aqui porque tem os temas, é o B-Movie. Ele tem mais alguma coisinha depois, mas é aquele filme da abelhinha. Eu não sei se vocês assistiram, é um filme super fofo. Eu assisti quando eu era bem mais novinha, assisti recentemente de novo. E eu sempre achei muito engraçadinho, ele é um filme muito bonitinho. E ele traz algumas referências que dá pra gente relacionar com várias coisas. De todos os filmes que eu peguei até hoje pra poder falar desse assunto, esse foi o que mais deu pano pra manga, nem sei se é assim que fala, mas enfim. Bom, primeiro que o filme, eu vou contar a história bem por cima, porque se alguém não assistiu e tiver vontade de assistir depois do vídeo, não fica chato, né? É uma abelhinha que ele conta a história de uma colmeia, em especial essa abelhinha, ele vive nessa colmeia e quando eles crescem, assim, saem da escola, eles precisam escolher uma profissão. No geral, ali não muda muito as questões das profissões, são mais ou menos as mesmas coisas. Então, um é misturador, o outro pega pólen, o outro fica no escritório, mas é mais ou menos todo mundo em função do mel. Todo mundo que tá ali, ele tá em função do mel. E essa abelhinha, que é o Barry, ele não gosta muito desse ramo. Ele fala, poxa, não sei se é com isso que eu quero trabalhar. E só tem aquilo. Aquilo é a única coisa que tem para as abelhas trabalharem. E alguns pontos importantes que o filme vai mostrando. Um é uma dessas coisas que não existe uma mobilidade do trabalho muito grande ali, então as abelhas acabam trabalhando no mel a vida inteira. Outro ponto muito interessante é a questão do trabalho a vida inteira, então eles acabam trabalhando muito a vida inteira. E aí quando o filme vai rolando, acabam aparecendo outras coisas. Ele acaba saindo da colmeia, visitando uma humana, e aí mostra muito fora disso a indústria do mel, como que funciona a indústria do mel e tudo mais. E aí ele vai girando a história em várias coisas. Eu não vou contar mais, porque eu acho que se eu contar mais eu vou acabar dando spoiler. Mas eu vou trazer aqui os temas que eu acho que a gente pode usar esse filme como um ponto de referência para falar para o nosso corretor. Claro que o filme não vai ser o seu argumento. Ai, nem sei como é que fala. Tem um nome, argumento de valor, se eu não me engano. Ele não vai ser só argumento de valor, mas ele pode ser um comparativo ali que dê respaldo. Que o seu corretor, ele olha e ele fala, poxa, esse menino aqui ou essa menina aqui, ele não fica só dentro de uma sala estudando. Ele também assiste filme, ele tem uma noção de mundo.
Eu tô dando esse exemplo porque, não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, a Unicamp, ela é uma prova que ela analisa muito se aquele estudante, aquele aluno, ele tem uma noção de mundo. Teve um ano, por exemplo, que caiu uma conta de matemática que era para fazer com os tamanhos de um azulejo. E a prova não deu o tamanho do azulejo, então era uma segunda fase. Então a ideia era que o aluno ele conseguisse chegar mais próximo possível das medidas do tamanho do azulejo. E o que acontece? Muita gente tipo, colocou um azulejo muito maior do que era, muito maior. Então, tipo, acabou que a prova ela quer saber se você tem a noção. Você como aluno consegue saber o tamanho de um azulejo. Por mais que você não saiba exatamente, poxa, tá, um azulejo é mais ou menos assim, então quanto que tem aqui? Quanto que tem aqui? A prova ela quer saber isso. E eles também querem saber se você tem, beleza, eu conheço Durkheim, eu conheço Schopenhauer, mas eu também sei de um filme infantil que ele traz isso de forma muito sutil. Então eu vou falar disso também pro meu corretor. Então, tenho isso em mente. Bom, vamos lá. Primeiro ponto que eu acho que talvez não seja um tema tão forte, nem para as outras, mas se cair, vocês poderiam usar, seria o direito do trabalhador. Então, como que o filme trata isso? As abelhinhas, elas trabalham a vida inteira e o filme nem toca nesse assunto de direito do trabalhador. Então, seria uma coisa muito para se colocar em xeque. Será que essas abelhinhas, realmente, devem trabalhar a vida inteira? Como que é visto essa questão do trabalho, sabe? Então, essa relação ainda pode existir muito. Não só isso, mas também a gente pode falar sobre a previdência social. As abelhinhas, elas não têm aposentadoria. O pai do Barry, por exemplo, ele é um homem relativamente velho, ele ainda trabalha e provavelmente ele vai trabalhar até morrer. Uma questão interessante que passa no filme é quando eles estavam passando as vagas de emprego. A vaga, ela libera assim que a pessoa morre. Então, a pessoa, no caso o personagem abelha, trabalhou até o último minuto. Ela trabalhou até a hora dela morrer. Então, seria um ponto interessante para colocar como referência. Uma outra questão que eu acho que vai assim, muito de encontro com o filme e que eu acho que é um ponto muito interessante, eu acho que esse sim é um tema muito forte, eu acho que ele tá vindo com muita força em 2018 e veio com muita força em 2018 e vai vir ainda com mais força em 2009, é a questão do consumo e da sustentabilidade. Cada vez mais a gente fala sobre consumo e sustentabilidade e eu acho que isso entra de frente com esse filme, porque o filme ele trabalha sobre a questão do mel, né? De como que as abelhinhas elas são exploradas para a produção do mel exacerbado. Isso ele entra muito em xeque com o que a gente fala hoje. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui no Brasil. Aqui no Brasil hoje, a gente não é um país produtor de tanto gás carbono, mas a gente é um país muito produtor de metano. E o metano, para quem não sabe, é o arroto da vaca. E se a gente é muito produtor de metano é porque a gente é um país que consome muita carne. E até que ponto esse consumo de carne ele é um consumo saudável, ele é um consumo sustentável. Então, apesar de ser um assunto, não sei o que e tal, é um assunto que ele vem crescendo muito, tem entrado muito em pauta, principalmente com o crescimento do vegetarianismo e do veganismo, que preza isso, preza a sustentabilidade. E aí entra em xeque várias coisas, a questão do canudo, mas você come carne e você tá querendo economizar canudo? Gente, o que uma coisa tem a ver com a outra? O tanto que você, cada um individualmente conseguir diminuir o seu consumo é melhor. Se você, eu não consigo diminuir o meu consumo de carne, mas eu vou diminuir o meu consumo de canudo, que seja, tudo bem, melhor, né? Melhor que não tenha o consumo do canudo também. Então, essas coisas, o filme ele trabalha diretamente. O fato do Barry ele ter se revoltado e tudo mais é a questão justamente das abelhinhas elas estarem sendo exploradas. E desse mel ele não está sendo levado de maneira saudável para a população. Esses dias eu vi uma reportagem que a Graciane Barbosa ela comia mais de 200 ovos por mês. Então, até que ponto esse consumo é saudável? Quanto que essas galinhas, as vacas, elas são exploradas para esse tipo de consumo? Então, eu acho que essa é uma coisa muito interessante da gente ver. E ligado a isso também os impactos ambientais. Então, se vocês não estão, fiquem atentos a isso. Como que está a situação da Amazônia, como que estão as situações das hidrelétricas, quais que estão sendo os principais danos que elas têm causado. E eu tô falando isso porque no ano passado, no final do ano, eu fiz um trabalho para um amigo meu sobre essa questão da sustentabilidade e ele trabalhava justamente com isso. Eu fiquei, nossa, fazia muito tempo que eu não pensava sobre esse assunto, só que esse assunto é uma coisa que está muito viva. Então pensem que em 2019 ele pode estar mais acirrado ainda. E, deixa eu ver aqui...
Um outro tema também que seria legal, que também vai de encontro com esse que a gente está falando, é os avanços do agronegócio e o reflexo para o meio ambiente. Então também é interessante pensar que o filme ele trabalha um pouco disso, né? Até depois ali tem um momento que acontece um julgamento e que tem um produtor grande ali de mel discutindo com a abelhinha. Então, coloquem isso em xeque, olhem, analisem o filme e estudem um pouco sobre esse assunto também. A gente teve um ministro hoje do meio ambiente eleito que ele falou que vai ser agora um bom momento para os rodeios e para os agronegócios. Só que e o resto? E o resto? E as outras coisas? E o resto? Exatamente isso, e o resto? A gente não pode esquecer do resto, né? Acho que é isso, gente. Eu anotei aqui mais o consumo consciente, mas eu acho que entra justamente nesse ponto também. Uma coisa que eu acho que é muito interessante no filme, que duas coisinhas por últimos aqui que eu quero falar que é interessante no filme. Uma delas é a valorização do pequeno trabalhador, e eu falo pequeno trabalhador como a pequena abelha que produz o mel, que é o mel que você come no wafer, é o mel que você, sei lá, quer adoçar o seu café, come com fruta, enfim. Então, nesse sentido, e não só esse, mas a valorização do pequeno trabalhador também que a gente tem. Então, muita gente às vezes acaba optando por não comprar coisa artesanal, por comprar coisas de lojas maiores, por não dar valor para essas pequenas empresas. Até usando o exemplo do meu canal mesmo, uma pessoa que acabou de começar a gravar vídeo não dá valor e acaba valorizando só o grande ou aquilo que faz sucesso. Então, eu acho que o filme ele trabalha um pouco isso com a valorização do pequeno trabalhador. E dependendo do tema que cair pra vocês, é um assunto que dá pra ser relacionado muito facilmente com isso. E por último, a questão do ecossistema. Então, a valorização de cada parte do ecossistema. Isso eu acho que é uma coisa que se cair vai cair mais relacionado com o meio ambiente, mas é uma questão importante também. A gente acaba a abelha, no filme no caso, só que a abelha é quem faz a polinização de várias flores, né? E quando no filme mostra isso, quando ela deixa de fazer a polinização, as flores começam a morrer. Então existe isso, a valorização de cada parte de cada parte do ecossistema. Então até que ponto você pode explorar e você não vai deixar o seu ecossistema também prejudicado. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse novo quadro. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo que o normal, mas eu acho que temas de redação, eles têm que ser discutidos. Não adianta eu chegar aqui e falar pra vocês, bom, gente, então, Bimove e valorização do ecossistema. Vocês vão acabar não entendendo ou não sabendo como relacionar. Foram os temas que eu pensei como relacionar pra mim. Eu acho que podem ser bem úteis pra vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!